Olá, gente boa, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar nossos estudos da Palavra de Deus, hoje no livro de Deuteronômio. Então, vamos ver então o que é que tem na Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do livro Deuteronômio. Quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, começa aí com umas orientações gerais e lembranças, porque o livro de Deuteronômio é um livro sobre recordações, sobre repetições da lei, e a gente vai ver aí nesses textos, né, que fala a respeito dessas lembranças, dessas recordações, quando eles já estavam chegando para atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida. É o final da jornada no deserto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 18, nos diz assim a palavra do Senhor: assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Deus definiu todas as coisas, Deus determinou tudo para eles obedecerem os mandamentos. Deuteronômio 4, versículo 1, exortação à obediência, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Depois ele vai continuando dando exortações, orientações sobre comportamentos, e depois ele fala exortação ao temor a Deus, que é o primeiro mandamento, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás as tuas ordenanças e os teus estatutos e os teus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Mais para frente, no capítulo 13, exortação à obediência, mais algumas advertências. Deuteronômio 13, 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Ou seja, Deus é o direcionador, Deus definiu tudo e Deus exigiu que houvesse obediência em todos os caminhos. Deuteronômio capítulo 18, no versículo 2, fala sobre a herança dos levitas. Diz a palavra do Senhor que eles não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Assim, Deus definiu a herança da tribo de Levi. Depois teve ali a lei das guerras, em Deuteronômio capítulo 20, nos diz assim a palavra do Senhor: E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje, e vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, nem temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Ou seja, todas as vezes que eles iriam lutar, Deus é quem lutaria as suas guerras, Deus é quem estaria à frente, garantindo a vitória. Orientações gerais, Deuteronômio capítulo 21, onde ele fala sobre como é que deveria se comportar diante dos problemas que houvesse, alguns homicídios, alguns furtos, sobre quando eles estivessem nas guerras, como é que eles deveriam se comportar. Deuteronômio 28, muito conhecido, sobre bênçãos e maldições. O Deuteronômio 29, o discurso final de Moisés. Deuteronômio 31, 3, quando Deus escolheu ali o sucessor de Moisés, que ia ser o Josué. O Senhor teu Deus passará diante de ti, e ele destruirá essas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. E no Deuteronômio 34, 5 e 6, narra a morte de Moisés, quando está escrito assim, Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Ou seja, alguns dizem que até que Moisés não morreu, mas ele morreu sim, só que não foi revelado, Deus não revelou o lugar da sua sepultura.
Curiosidades do livro de Deuteronômio. Vamos voltar lá no capítulo 1 de novo. Deus julga a causa de todas as pessoas. Olha lá, ó. Não discriminareis as pessoas em juízo, assim ouvireis o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Deus julga todas as pessoas, Deus é justo. Promessa da presença de Deus, Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 até o 31. Nos dias da palavra do Senhor, então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. Seguindo ali em Deuteronômio 4, no versículo 41 e 42, fala sobre a penitenciária. Porque quando houvesse ali algum homicídio, alguma coisa que algum israelita cometesse algum dolo, algum crime, se não fosse digno de morte, deveria ser preso. Então tá lá, ó. Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, ou seja, um acidente, alguma coisa que uma briga, mas não foi algo premeditado, né? E se acolhesse uma dessas cidades e vivesse, então eles iam ficar presos ali naquela penitenciária. Deuteronômio 5 fala sobre a repetição dos 10 mandamentos e sobre a promessa de bênçãos. Deus então exorta a obediência ali em Deuteronômio 6, 7 até o 11. Depois Deus repete no 13, repete no 30. Deus sempre orientando as pessoas a obedecer os teus mandamentos. Deuteronômio 8:3, lembra quando Jesus foi tentado lá no deserto, né? Deuteronômio 8:3, quando o diabo pergunta, faça que essas... faz essa proposta, né? Transforma essas pedras em pães. Deuteronômio 8:3 diz assim, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. É esse o texto que Jesus falou para o diabo quando foi tentado lá no deserto. Orar e agradecer a Deus pelas refeições. De onde que vem isso? É aqui, ó, Deuteronômio 8:10. Quando, pois, tiverem comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado. Agora a pergunta, por que Deus quis tirar os cananeus de lá para dar a terra para o povo de Israel? A resposta está aqui, ó. Não é por causa da justiça do povo de Israel, nem pela retidão do seu coração, que entras a possuir a terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, não era porque o Israel era bonitinho, porque eram obedientes, mas porque os cananeus eram perversos. E Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó a dar essa terra que mana leite e mel. Foi Deus quem reescreveu lá as tábuas dos 10 mandamentos em Êxodo, no capítulo 20. Deus escreve, lá no capítulo 33 e 34, Moisés quebra as tábuas, e em Deuteronômio, no capítulo 10, está escrito lá, então escreveu-os nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor falara. Vos falaram no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Ou seja, Deus escreveu e entregou as tábuas a Moisés. Culto doméstico, como é que funciona isso? Olha lá, Deuteronômio capítulo 6. Deus é quem instituiu o culto doméstico. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 11 também repete essas orientações lá no 18, a mesma coisa. Ponde essas palavras no vosso coração, na sua alma, atai-as por sinal vossas mãos, ensinai vossos filhos, falando, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Dízimos, de onde vem o dízimo? A gente já viu
que Abraão entregou o primeiro dízimo lá em Gênesis 14. Também Deuteronômio 14 fala sobre o dízimo. No versículo 22, nos diz assim a palavra do Senhor: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Liberalidade, Deuteronômio capítulo 15, no versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente arbitrarás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o pobre na tua terra. Ajudar o necessitado, ter essa liberalidade de entregar e de ajudar. Pecado de Salomão. O que será que pecado de Salomão tem a ver aqui com Deuteronômio? Olha só. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Foi o pecado que Salomão teve. Teve 700 mulheres e 300 concubinas, arrecadou muitos ouros, ficou muito rico e descumpriu aquilo que Deus já havia determinado. Não era para ter muitas mulheres, não era para ter muito ouro nem muita prata, era para ser mais humilde, e Salomão não se atentou a essas ordens de Deus. Seguindo aí com as curiosidades de Deuteronômio, os noivos não iam para a guerra. Deuteronômio capítulo 20, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: e qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Então estava noivo, não ia para a guerra. Filho desobediente, o que deveria fazer com esse menino, hein? Hoje a gente ora muito por ele, mas aqui em Deuteronômio 21, a partir do 18, não era muito fácil não, ó. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando lhes não der ouvidos, olha só o que vai acontecer lá no versículo 21. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Tem que ser obediente a pai e mãe, porque senão é digno de morte. Festinhas e brincadeiras, Deuteronômio 22. Vamos ver o que Deuteronômio fala a respeito disso. Não haverá trajem de homem na mulher. Sabe que as vestinhas, o homem veste de mulher, mulher veste de homem. Pecado. E nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Lembra do carnaval? Tá aí, ó. Lei da construção civil. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para quem faz ali uma laje, né? Uma cobertura da casa, para que não ponhas a culpa de sangue na sua casa se alguém de algum modo cair nela. Que a pessoa que sobe lá para ver o terraço não tem um parapeito, se cair e morrer, a culpa é de quem fez a casa e não colocou o parapeito lá. Então, a lei da construção civil. Banheiro. Tem banheiro na Bíblia? Tem. Deuteronômio capítulo 23, no versículo 13. Mas como é que foi essa ideia? Deus que mandou. Olha lá, ó. Entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás o que defecaste. Deus falou, o soldado está lá na guerra, junto com a sua arma vai carregar uma pazinha, e depois que fizer as suas necessidades, cava o buraquinho e tampa lá o que foi feito lá, né? O que defecou. Agiotagem. A teu irmão não emprestarás com juros em dinheiro, juros em comida, juros com qualquer coisa que se empreste com juros. Deus não aprova isso aí. Recém-casados ficam 1 ano liberados da guerra. Olha só que beleza. Deuteronômio 24, versículo 5. Quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que o tomou. Ei, lua de mel cumprida, hein? 1 ano de festa. Castigo de açoites, Deuteronômio 25, versículo 3, nos diz assim a palavra do Senhor: 40 açoites lhes fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais açoites do que esse, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Por isso que quando Jesus foi
castigado, ele sofreu 40 chibatadas. E também o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 23, ele fala, também fui açoitado com 40 açoites. Revelações e profecias. Deuteronômio 29, 29, nos diz assim a palavra do Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, o que Deus quiser revelar, ele revela. Se não quiser revelar, fica oculto. Deus já disse a Moisés que o povo de Israel ia pecar e ia avacalhar. A gente vai ver na nossa próxima aula, que é sobre Josué, Juízes e Rute, vai falar sobre isso lá. Deuteronômio 31, 16. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirá com seus pais, ou seja, Moisés ia morrer, e este povo se levantará, prostituirá, indo após os outros deuses estranhos da terra, para cujo meio vai e me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Deus falou, olha lá, o versículo 20. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará. Então se tornará outros deuses, e os servirá e me irritarão e anularão a minha aliança. Para quem já leu um pouco na frente, vai ver que isso realmente é verdade. Hino de Moisés, capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 39, nos diz assim a palavra do Senhor: vede agora o que eu sou e sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Lembra do hino lá, do que a gente canta na igreja, né? Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Moisés foi o maior profeta. Encerrando aí o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 10, 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor, que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para o fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos em toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Assim nós terminamos o Pentateuco, o livro de Deuteronômio. Estudamos aí o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você ainda não assistiu e está aqui assistindo no canal, se você voltar uns vídeos para trás aí, você vai ver que a gente já tem o vídeo do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Te convido também a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, e que Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço!